Eu quero oferecer a Deus o culto em ação de graças esta noite, em nome do evangelista irmão Alessandro e a missionária, fica de pé, e a missionária irmã Nilceia, né? Por que não dizer com a família, né? Eles estão oferecendo um culto em ação de graças esta noite, porque eles estão com o coração transbordando de alegria, porque tem 25 anos, né? 25 anos, que um olhou para o outro e diz assim: apaixonamos. E tem 25 anos que estão juntos, vencendo as batalhas, as dificuldades da vida, mas sempre triunfando, sorrindo, glorificando a Deus e construindo história nesta vida. E hoje eles oferecem o culto em ação de graças. Vamos dizer amém? Amém. No final do culto eu oro por vocês, tá certo? E aí já no encerramento a gente ora ao Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos ministrando na terça-feira atrasada, porque a passada não foi possível, né? A retrasada, ou melhor dizendo, porque a passada foi a virada do ano, dia 31. Mas nós estamos comentando sobre a revelação divina digamos, no início do Novo Testamento. A revelação divina, ela voltou, eu posso assim descrever. Porque eu digo que ela voltou? Porque passou-se um tempo de 400 anos que Deus ficou em silêncio. Não havia revelação, não havia profecia, não havia, de uma certa forma, uma manifestação do Espírito de uma forma mais intensa. Deus ficou em silêncio, sem a revelação divina. É na verdade que neste tempo, apesar de não haver a revelação do Espírito Santo, Deus ficar em silêncio, mas neste período de tempo houve crentes fiéis. Eu estou apenas recapitulando alguns pontos que nós já mencionamos na última terça-feira em que ministrei. Mesmo nessa época que Deus ficou em silêncio, houve crentes fiéis, como Zacarias, que foi um homem, o sacerdote que recebeu a visita de Gabriel e falou para ele que a sua esposa Isabel ficaria grávida e daria à luz um filho, e cujo nome seria João. Depois de longos anos que Deus não falava, Deus voltou a falar e falou com Zacarias, e posso fazer menção de outras pessoas na mesma época, como Simeão, como Ana. Nós fizemos menção na última terça-feira em que ministrei. Mas o que me chama a atenção é que neste tempo de sequidão espiritual, esse tempo em que não havia manifestação, Deus começou a agir. Deus começou a falar. Falou com Gabriel, falou de uma certa forma com Isabel, que ela ficaria grávida já na sua idade bem avançada, já não era mais uma mulher nova, e por cima ainda das circunstâncias,
era estéril. Ela sentia humilhada porque não dava à luz a filhos. Naquela época, uma mulher que não gerava filhos, ela sofria uma certa humilhação. Ela era discriminada porque julgavam-se que o fato dela não gerar filhos, ela estava debaixo de maldição. Isso era um conceito que os judeus tinham. Era uma honra a mulher gerar filhos, principalmente filhos homens. Era uma honra para uma mulher. Mas Deus havia falado para Zacarias, ele duvidou. E por ele duvidar, o anjo disse que ele ficaria mudo até o nascimento da criança. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero desenvolver com base nesta palavra é que o anjo disse para Isabel e para Zacarias que ela ficaria grávida. E quando foi no 6º mês, Deus, ele manda o anjo ir numa cidade chamada Nazaré. Nazaré era um vilarejo na região da Galileia. Era um vilarejo que ninguém notava de tão pequeno que era o vilarejo. Mas Deus, olhando do seu trono, ele viu que lá em Nazaré tinha uma moça. Falo moça porque ela tinha a idade de casar. Geralmente era na faixa etária. E Deus deu o endereço para o anjo. E mandou ele ir num lugar que ninguém esperava. Era um lugar tão simples, Nazaré. Mas Deus, ele mandou o anjo ir lá, deu o endereço para ele, falou quem era, se tratava de Maria. O anjo foi lá e falou para ela. Ela recebe a visita do anjo, e para ela é uma surpresa tão grande receber a visita de um anjo. Talvez se ela soubesse, dentro da conotação bíblica do Novo Testamento, hoje, no conhecimento que nós temos, ainda mais quem era o anjo. Não era um anjo tão simples, era um assistente direto da presença de Deus. Ela deixou o anjo, que não era um anjo tão simples. E quando ela recebe a visita do anjo, e o anjo fala a ela fica surpresa de receber a visita do anjo. E quando o anjo fala a ela, o texto sagrado nos diz no versículo de número 26, o capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia e fazer a leitura comigo, Lucas capítulo 1, versículo 26, e nos diz assim: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Eu quero chamar a sua atenção que aqui Lucas registra que foi no 6º mês. Isabel já estava grávida há 6 meses. E aí a palavra do Senhor nos diz que ele foi e falou a uma jovem virgem, desposada. Isto, irmãos, dentro do nosso conceito hoje, isso aqui já perdeu o valor, dentro dessa tradição familiar, vamos dizer assim. Mas naquela época, o compromisso de noivado era muito sério, era levado muito sério. Romper um compromisso de noivado era quase como um divórcio. A pessoa levava muito a sério com o pedido de casamento e esse compromisso que já era feito. E Maria, ela tinha feito um compromisso de casamento com José, eram noivos.
preparando para casar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se nós considerarmos na lei judaica, naquela época, uma pessoa que cometesse um adultério ou fornicação, morria apedrejado. Pela lei, teria que ser apedrejado. Era o que acontecia com as pessoas que cometiam qualquer tipo de adultério. Aí você imagina, Maria era comprometida com José, era desposada, é o que o versículo está dizendo aí, tinha um compromisso de noivado. Ela recebe a visita do anjo e diz que ela ficaria grávida, daria à luz um filho. É o que a palavra do Senhor, ela nos mostra e a propicia. De Isaías fala isto. Isaías já havia profetizado para o povo de Israel que Deus daria um sinal: uma virgem conceberia e daria à luz um filho, uma virgem. Mas agora preste atenção, no conceito deles, todas as pessoas que erravam teriam que pagar, sendo apedrejado. Maria recebe e pergunta para o anjo: mas como pode ser isto? Eu não conheço varão. Mas o anjo explica para ela que aquele ato era um grande mistério da parte de Deus. O Espírito Santo desceria sobre ela e ela daria à luz um filho, e este filho chamaria Jesus, que seria o Salvador. Maria ficou com aquilo na cabeça, noiva para casar, mas e agora? Como que eu vou explicar? Quem vai entender que eu estou grávida do Espírito Santo? Ninguém ia acreditar. Todo mundo ia dizer assim: está dizendo porque quer fugir da responsabilidade, está dizendo que está com medo de pagar com a vida, tem que ser apedrejada. E naturalmente, quem seria o cúmplice? José, o noivo. Imagine a cabeça de Maria, dentro daquele conceito daquela época. Embora a sua consciência estava tranquila diante de Deus, porque ela sabia que ela fora escolhida por Deus para cumprir o propósito de Deus. Mas a questão é os olhos, é a boca, a língua dos outros. Como o anjo já havia falado para ela que Isabel estava grávida, o que a palavra do Senhor nos diz? Só eu voltar aqui para você entender as promessas de Deus para Maria. Deixa só, antes de eu ir para frente, versículo 29. E vendo ela, a Bíblia diz assim: turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. A cabeça dela, 1000 por hora, pensando como seria a sua vida agora, como ela ia explicar para José. José ia entender o que ia acontecer agora.
Mas o anjo explica para ela, versículo de número 32, o anjo explica para ela, o 31, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Maria ficou meia com a cabeça turbada. O que Maria faz? Maria fala assim: eu vou fazer uma viagem, vou lá visitar Isabel. Versículo de número 39. Lucas registra, e ele diz assim: naqueles dias, foi naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, 160 quilômetros aproximadamente. Maria andou naquela época. Andar 160 quilômetros hoje para nós é a coisa mais fácil que tem, mas naquela época era montanhas, né? Maria com aquela cabeça turbada, pensando em tudo aquilo, sujeito a julgamento, as pessoas ficam olhando com o olho atravessado para ela foi lá para as montanhas de Judá, foi lá visitar Isabel. Só que Isabel já estava grávida, eu disse aqui, há 6 meses. E a palavra do Senhor nos diz assim, eu quero que você preste atenção. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. O que acontece nesta hora? Aí a palavra do Senhor nos diz que quando Maria chegou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando ela saúda a Isabel, versículo de número 41, aconteceu. Que é que aconteceu? Aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha deu um salto. Não é a Bíblia que está falando, não sou eu não. É a Bíblia que está falando, não é invenção minha não. A criancinha saltou no seu ventre. E em seguida o que acontece? E Isabel, aí a Bíblia diz assim, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aqui é marcado um tempo de restauração espiritual. Aqui é marcado um tempo em que a sequidão espiritual, ela está sendo transformada. Isabel, ao receber a visita de Maria e ao ouvir a saudação de Maria, João, ele pula no seu ventre e Isabel é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a agir. Coisa maravilhosa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo enche o crente, o Espírito Santo alegra o crente, o Espírito Santo renova o crente, o Espírito Santo muda a situação da vida de um crente, quando ele crê, quando ele aceita, quando ele tem comunhão, quando ele abre o coração, quando ele busca, o Espírito Santo te enche de alegria.
Ele te enche de entusiasmo, Ele te enche realmente de um gozo do Espírito Santo, algo que ninguém pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e naquela hora, aquela mulher tão pacata, aquela mulher que ficava só ali em casa, orando, pensando que Deus já havia esquecido dela, que ela só lamentando pela tristeza, mas a oração de Zacarias chegou no trono, e Deus fala com ele: eu ouvi a tua oração, Zacarias, a tua esposa vai gerar um filho, e eu já vou dar o nome dele, será João Batista. Deus, Ele ouve oração. A oração de um crente chega no trono, tem resposta à oração de quem ora. Por isso a igreja não deve parar de orar. Um crente não pode deixar de orar. Deus age através da oração, Deus opera através da oração. A resposta de Deus às orações, e o Espírito Santo começa a agir. Deus marca um novo tempo. Deus começa a marcar um novo tempo na história do seu povo. Deus, Ele não parou de agir, Ele ainda continua agindo através de uma ação poderosa do seu Espírito. Eu quero experimentar ainda uma obra tão gloriosa do Espírito Santo na minha vida, no meu ministério, e eu tenho certeza que a igreja também deve desejar esta obra tão gloriosa do Espírito Santo na sua vida. Quantos desejam? Quantos desejam? O Espírito Santo está pronto a operar na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que aquele momento, Isabel, ela é tomada pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? O crente pode ser sem expressão. O crente pode ser tão simples, ele pode ser tão pacato na vida, mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, o Espírito Santo dinamiza, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo dá visão, o Espírito Santo dá revelação, o Espírito Santo dá coragem, o Espírito Santo faz o ousado, o Espírito Santo faz o intrépido, porque Ele é poderoso para usar a vida de uma pessoa, e Ele está pronto a usar aos servos de Deus. O que precisa é alguém estar à disposição para ser usados pelo Espírito Santo. Há muitas pessoas hoje que estão tão frias, indiferentes com a operação do Espírito Santo, não dão mais importância e não permite serem usadas pelo Espírito Santo. Mas aqueles que realmente permitem o Espírito Santo encher e tomar a sua vida, Ele ainda continua usando crentes. A palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 42, Isabel fala, e ela fala agora algo que só o Espírito Santo poderia revelar à sua mente. Ela fala algo que ela não era capaz de falar se não fosse pela unção e a inspiração divina. Ela então diz assim: e exclamou com grande voz, voz de autoridade, voz de convicção, voz de certeza. Aqui ela exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem contou para ela aqui que Maria estava grávida? Quem revelou para ela que aquele que estava sendo gerado no seu ventre era grande, era poderoso? Quem falou para ela? Revelação do Espírito Santo de Deus. Aí, irmãos, nós os crentes precisamos sair dessa vida natural e começar a viver no sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que fala
Tem muita gente que estão ministrando, tem muita gente fazendo e acontecendo, mas de forma tão natural. Mas é preciso estar sobre a unção, sobre o poder, alamachurianto, calamacai. É preciso estar sobre a revelação do Espírito Santo de Deus. Isabel, naquela hora, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Parece assustador, depois de 400 anos em silêncio, depois de 400 anos de sequidão espiritual, depois de 400 anos na escuridão espiritual, a luz do Espírito Santo chega e começa a brilhar novamente. A revelação divina começa a chegar para aquelas pessoas. Ela então fala, e quando nós chegamos no versículo de número 43, ela fala de coisas tremendas. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ora, só o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo para tomar sua faculdade, só o Espírito Santo para te revelar, só o Espírito Santo para fazer você falar de coisas tão profundas, que ninguém te revelou, que ninguém te falou, que ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Ele revela coisas profundas, coisas gloriosas. Quando Maria chega, Isabel é tomada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está procurando pessoas de coração puro. O Espírito Santo está procurando pessoas de simplicidade. O Espírito Santo está procurando pessoas realmente disponíveis, de um coração sincero, de um espírito reto, para encher da sua graça, do seu poder, e usar de uma forma tremenda, como ele usou Isabel naquele dia. O Espírito Santo está provando que Ele pode renovar, que Ele pode encher, que Ele pode mudar, que Ele pode alegrar, que Ele pode mudar o estado de pessoas. A palavra do Senhor nos fala aqui, que aquele momento, a palavra do Senhor nos fala aqui, o versículo de número 44. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de começar, prosseguir no versículo de número 44. Eu estava ministrando na sala dos obreiros no domingo, e eu fiquei devendo a eles uma palavra. Nós estamos vivendo uma época que o secularismo, ele está tirando da vida de muitas pessoas a religiosidade. E até mesmo dentro da igreja. O secularismo, ele está matando a espiritualidade de muitos crentes. De muita gente. Essa vida pós-moderna. Porque nós já não estamos vivendo mais na modernidade. Já está passando. É a vida pós-moderna. A tecnologia. Esse avanço tecnológico. Tudo isso. O conhecimento. Nós temos muitas pessoas que têm conhecimento de sobra. Nós temos muitas pessoas formadas em teologia e que não tem um pingo de temor a Deus. Conhece a Bíblia de capa a capa, só não conhece o Deus da Bíblia. Prega melhor até do que eu, porque são pessoas catedráticas, mas não tem o Espírito Santo de Deus, não tem graça, não tem intimidade com Deus. Conhece a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia.
e prega para você e fala de muitas coisas. Mas é possível a pessoa fazer muitas coisas sem a graça do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. E o secularismo tira a espiritualidade da pessoa, de muitas pessoas. As pessoas tornam formalistas, despida de sentimento cristão religioso e temor a Deus. As pessoas estão envolvidas com as coisas de Deus, mas sem o sentimento da devoção, da religiosidade. Secularismo. Mas eu quero dizer para a igreja que nós precisamos nos acordar, precisamos nos despertar. Não podemos conformar com uma vida vazia, sem graça de Deus. Nós não podemos conformar em fazer e acontecer na obra de Deus sem a presença do Espírito Santo em nós, no meio de nós, nos dirigindo, falando conosco e confirmando aquilo que a gente faz para Deus. O Espírito Santo precisa estar junto. O Espírito Santo precisa participar. Ele precisa estar ativo, participando de tudo, porque sem Ele, todo o nosso trabalho não tem resultado para Deus. Todo o nosso trabalho só dará resultado se ele for feito na unção e a inspiração e a graça do Espírito Santo do Senhor. Os sacerdotes ministravam. Os sacerdotes ofereciam sacrifício dia após dia, mas tudo isso não passava de um ritualismo morto, sem vida. O Espírito Santo já estava longe. Mas na vida de Isabel, na vida de Maria, na vida de Zacarias, o Espírito Santo estava presente, ativo, operando e revelando coisas profundas e maravilhosas na vida daquelas pessoas que ainda têm sede de Deus, na vida daquelas pessoas que ainda buscam uma intimidade com Deus, que busca a presença de Deus. O Espírito Santo ainda está ativo, falando, operando, revelando coisas profundas e maravilhosas. Ninguém falou para Isabel, ninguém contou para ela. Ela não levou lá uma ultrassonografia para falar que ela estava grávida. Ela não deu detalhes da sua gravidez. Mas quando Maria chega, o Espírito Santo toma a sua vida. E ela começa então a falar: de onde vem me visitar a mãe do meu Senhor? Ela fala dessas coisas porque o Espírito Santo começa a revelar. O Espírito Santo estava presente, o Espírito Santo estava agindo. Eu te pergunto, como igreja, o Espírito Santo está ativo na sua vida? O Espírito Santo ainda está conduzindo a sua vida? O Espírito Santo ainda fala com você? O Espírito Santo ainda move no seu coração? Ele ainda produz devoção? Ele ainda produz glória a Deus? Ele ainda te leva a uma comunhão na presença de Deus? Ou já cessou, acabou na sua vida, mas ainda é tempo de uma renovação espiritual, de que o Espírito Santo tenha liberdade para operar e agir na nossa vida. Quando eu chego no versículo de número 44, ela diz o seguinte: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de quê? De alegria no meu ventre. Uma ação poderosa do Espírito Santo. Naqueles dias não tinha alegria,
era só tristeza, era dias de amargura, era dia de desesperança, era dias de trevas, era dias de jugo tão pesado. Mas Deus estava trazendo uma salvação, uma libertação. Deus estava trazendo novidade do céu para eles. O Espírito Santo agora está confirmando, o Espírito Santo agora está agindo, o Espírito Santo está renovando, o Espírito Santo está trazendo alegria. O jugo pesado está indo embora, está sendo despedaçado, as trevas estão indo embora e a luz está chegando. A salvação de Deus, ela está chegando, aleluia, está gerando motivo de adoração, motivo de exaltação, motivo de glorificação a Deus. Está voltando agora o princípio da adoração ao verdadeiro Deus do céu. Aí ela diz o seguinte: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria ficou ali. E quanto tempo Maria ficou? Versículo de número 56 nos diz assim: e Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Você imagine uma coisa. Maria chegou lá no 6º mês, ficou quase 3 meses. Isabel já estava com 9 meses, chegando a hora de João nascer. Maria falou assim: agora é hora de eu voltar para casa. Imagine uma mulher que fica grávida, com 3 meses dá uma diferença, não dá? Ela volta para Nazaré, um lugar pequenininho. Lugar pequeno, irmão, é lugar de fofoca. Lugar pequeno é lugar de boatos. É assim. Maria chega e todo mundo nota a diferença. A barriguinha de Maria já estava meia grandezinha. E alguém olha e já diz assim: epa, nesse mato tem coelho. Aprontaram. Vamos chamar o sacerdote. Vamos levar esse caso ao sacerdote. Os ministros da sinagoga. Alguém precisa tomar uma providência, porque esses aí já aprontaram. A palavra do Senhor nos diz que José, veja o que a Bíblia diz sobre José. Lê lá, Mateus capítulo 1, verso 18. Deixa eu ver se é isso. Vamos pegar Mateus, versículo 1. Mateus 1 e 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus registra. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo. Fala filho de José, modo de expressão. Mas Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Vamos lá, o versículo 19. Então José, seu marido, como era, ele era o quê? Ele era o quê? Justo. O que uma pessoa justa faz? Aprende aqui o padrão de justiça bíblico. Quem é justo não difama os outros. Quem é justo não levanta calúnia. Quem é justo não levanta suspeita de ninguém. José era justo. Preste atenção uma coisa. No padrão humano, José, como noivo de Maria, tinha o direito de suspeitar e falar assim: fui traído.
Eu não sabia. Bom, Maria deu diferença. Fica quase 3 meses fora. E quando volta, o negócio está meio diferente. José era justo. E não queria o quê? Não queria o quê? Ah, irmão, José não foi para o Facebook, não foi para o WhatsApp. Olha, minha noiva viajou e voltou diferente, o negócio está assim, e eu estou pensando o que eu vou fazer. José não fez nada disto. Ele ficou caladinho, porque era justo. Não é isso? Aí tem pessoa que fala que roda a baiana, quebra o pau da barraca, chuta o pau da barraca e faz. Mas crente cheio do Espírito Santo, que tem fruto do Espírito Santo na vida, ora e diz: Espírito Santo, me dá uma direção nesse negócio. Me dá uma saída, Deus. Eu estou numa situação difícil, mas eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê uma saída. Foi isso que José fez. Sabe por quê? Porque ele era justo. A palavra de Deus diz: quem é justo não vai para as redes sociais, quem é justo não difama, não fala, vai para o joelho e vai orar. José não queria infamar, intentou deixá-la de que modo? De que modo? Secretamente. Deus, eu não quero ser cúmplice, o senhor sabe que eu não devo. Vão levar Maria e vão querer apedrejá-la. Mas o senhor sabe que eu não devo isso. Então, eu não quero também pagar com a minha vida o que eu não devo. Então eu vou, fugir. Vou sair fora. Mas eu descobri uma coisa, que os nossos sentimentos, eles gritam diante de Deus. Você não precisa falar alto. Aquilo que passa na sua imaginação soa tão alto nos ouvidos de Deus. Você não precisa falar aquilo que nasce, que brota no seu coração. Deus ouve, Deus conhece. Deus tem um ouvido tão afinado que o que você pensa, Ele escuta. Você não precisa duvidar de Deus. Deus escuta até pensamento secreto, porque Ele é Deus, Ele é divino. José, ele imaginou e programou em deixá-la secretamente ir embora. Vamos ler o versículo seguinte, 20. E projetando ele fez projeto. Vou pegar bem cedinho de madrugada, ninguém vai ver. Vou pegar minha mala e vou pegar o camelo, ver o busão aí do deserto e me marchar. Bora. Eis que em sonho lhe apareceu. O que apareceu para ele? Por que o anjo apareceu? Por que o anjo apareceu? Porque ele ia e deixar Maria numa situação ainda pior do que alguém imaginava. Apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Não temas. Deus defende o justo. Deus levanta em favor da causa dos justos. Você pode ter certeza disso. O anjo foi lá e disse: você não vai fugir não. Não temas tomar Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, é obra de Deus, é um mistério de Deus. José, é mesmo? Não sabia, por causa que eu imaginei tanta coisa assim.
quando a pessoa não sabe das coisas, ele imagina tanta coisa. Aí é preciso que às vezes Deus revela, mas tem coisas que não há necessidade de Deus revelar, porque não é da nossa conta, não há necessidade de você imaginar coisa tão ruim acerca da vida dos outros. Deixa Deus agir. E quando nós chegamos no 21, vamos lá no 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Coisa maravilhosa. Jesus. Daqui a pouco você vai entender. Porque Ele, Jesus, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É a provisão de Deus. A salvação de Deus chegando. Vamos lá, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, o que o profeta diz? 23, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, qual era o nome de? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O anjo explica para José. Ele vai explicando para José, porque José está querendo fugir, embora. Vamos lá, o próximo versículo, 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. É preciso ler o 25, senão o negócio fica complicado aqui. E não a conheceu, até quando? Até quando? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. José recebeu Maria, e não a conheceu até que Jesus nasceu. Aí o anjo explica, e Mateus dá essa explicação para a gente. Eu cheguei até aqui, eu quero que você observe uma coisa. O anjo fala para José coisas tão maravilhosas, porque o anjo já sabia que a coisa seria um conflito tão grande. Tem coisas muito profundas que não dá para eu explicar com pouco tempo. Mas eu preguei poucos dias, não me lembro mais que dia que foi, e eu até falei um pouquinho sobre isso. No pensamento dos judeus, era impossível Deus se manifestar de outras formas. Alguns conheciam apenas uma manifestação que nós chamamos de teofania. É Deus manifestando em forma angelical. Deus é diferente. O anjo do Senhor era Jesus manifestando pré-encarnado no Antigo Testamento. Porque nenhum anjo recebia adoração. Todo anjo que recebeu adoração era uma manifestação teofânica. Deus manifestando em forma angelical, que os anjos não recebem adoração. Caso de Josué, com aquele soldado, né, só para os irmãos terem uma lembrança. Para os judeus, eles não conheciam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha aqui para mim, olha bem para mim. Digamos, se eu conhecia um Deus, que é essa mão aqui, só um Deus. Porém Deus passou a manifestar Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo. Um Deus só. É um único Deus. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles iam ter muita dificuldade para entender. Porém, Deus já havia declarado que um tempo ia chegar e que ele ia manifestar como Deus encarnado, um Deus que ia fazer carne e habitar num corpo humano, ia descer e viver entre nós, e que este era o Emanuel, quer dizer, Deus conosco, que seria a mesma pessoa que Jesus. É a mesma pessoa, eu sou aqui, eu sou de eternidade passada a eternidade futura, o eu sou seria o mesmo. Aí o anjo está explicando que ele era o Filho de Deus, que encarnou-se, tornou-se carne, o Emanuel, e habitar entre nós, cumprindo a promessa do Senhor Deus. Quando nós observamos isto, que o Emanuel, Jesus que é o Salvador, o mesmo que é Jeová, eu sou, ele se apresenta como o Rei eterno, imortal, filho de Davi. Ele herdou o título como filho de Davi. Nós não lemos há pouco tempo que o anjo falou que ele seria o filho de Davi, receberia o título. E mais tarde, eu até quero que você abra a sua Bíblia, ou o irmão coloca na tela para mim, por favor, 1 Timóteo 1:17. Esse aqui é uma expressão mais linda. Se existe expressão tão profunda, esta é uma. Paulo é tomado pelo Espírito Santo por uma revelação tão profunda, de um esclarecimento de mistérios tão grande, tão profundo, que ele diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, seja honra e glória a todos sempre. Quando Paulo está falando isso, irmão, ele está falando justamente de Jesus, aquele que humanizou, o Emanuel, o eu sou, o Jeová, aquele que desceu, que veio para trazer profundas revelações de Deus para o nosso coração. Coisas tão maravilhosas Deus está nos revelando através da sua pessoa. E quando nós olhamos o que João fala, eu quero que você abra a sua Bíblia ainda, João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá, versículo de número 14. Pode colocar na tela. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí ele diz assim, eu gosto muito desse versículo, que é a doutrina mais profunda que tem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele fala aqui da divindade de Jesus, o verbo Logos de Deus, que fez carne e habitou entre nós. Aí João diz, e vimos a sua glória. Mas que forma que ele manifestou a sua glória? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Aí, meus amados irmãos, é com muita razão que
que a palavra do Senhor, ela nos fala, aqui está falando da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Da divindade. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas está falando da sua divindade, da sua natureza divina, do propósito de Deus. Maria é honrada, é escolhida. Lá em Nazaré, o anjo vai e fala para ela, e ela agora é o instrumento de Deus para trazer o Salvador a este mundo. E com razão, eu vou parar aqui, eu tenho que parar, mas eu quero recapitular com você, porque é importante eu voltar aqui e falar para os irmãos entenderem. Esta é a razão que o anjo diz para Maria, lá em Mateus capítulo 1, 24, 25. E Jesus, muitas das vezes, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? É porque muitos olhavam para ele e via ele como um homem, mas por trás daquele homem tinha um ser divino, tinha uma divindade. E quando Jesus está pregando, está falando, e ele fala do relacionamento dele, do propósito dele, e que ele fala que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem vida em si. E muitos vão embora. Mas ele pergunta para os seus discípulos: quereis vós também retirar? Mas Pedro olha para ele e vê além do físico. Pedro olha e não vê a natureza humana. Ele vê o eu sou. Ele vê a divindade sendo revelada. Aí ele diz: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Tu és a fonte da vida. Aleluia. Com essa razão que o anjo explica para Maria e para José entender. Mateus capítulo 1, versículo 24, 25, nós já lemos, mas eu vou recapitular. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, pôs-lhe o nome de Jesus, o Salvador. Aquele que salva, é aquele que salva dos meus pecados, é aquele que salva-me da condenação eterna, aquele que me salva deste mundo, me dá garantia de vida eterna. Você é salvo por Ele? Quantos são salvos por Ele? Quantos têm o perdão que Ele deu? Quantos têm vida eterna que Ele deu? Quantos têm o Espírito Santo que Ele deu? Levante a sua mão e o glorifica nesta noite. Ele é o meu e o seu Salvador. Irmãos, eu tenho que parar aqui. Bom, se eu pudesse emendar o negócio, mas não dá, tem que parar aqui. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. Maria e Isabel se alegraram, e não só elas, muitos outros se alegraram por essa grande obra que Deus fez na vida delas. E esta alegria foi a motivação de uma adoração verdadeira a Deus. Esta alegria levou eles a exaltarem, a bendizerem, a glorificarem a Deus pelo seu grande poder e pela grande obra que Ele fez. Eu só quero que você abra a sua Bíblia comigo, Filipenses. Se não dá para eu comentar, eu só quero ler, porque eu tenho que parar agora. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9.
o 10 e o 11. Paulo ele fala, pelo que também Deus fez o quê? O exaltou. Mas de que forma que Deus o exaltou? Soberanamente. E lhe deu um nome. Ele recebeu este nome. Este nome está relacionado com a sua humanidade. Ele recebeu o nome de Jesus, o Salvador, aquele que foi à cruz. Deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. A revelação divina, ela nos motiva a adorar. Tem pessoas que dizem assim, eu preciso sentir para adorar. Não, você não precisa sentir para adorar. Você deve adorar, porque você recebeu. Tem pessoas, não estou sentindo nada. Não, Deus já fez para você, e você deve adorar. A este nome, todo joelho deve se dobrar diante dele. É o único nome, é o nome poderoso, ao nome do Senhor Jesus. É o que a palavra do Senhor diz. E agora preste atenção que eu quero te falar aqui. Ora, todo joelho dos que estão lá em cima, lá no céu, deve reconhecer e adorar. Anjos, serafins, arcanjos, todos os habitantes do céu devem reverenciar e adorar. Os que estão na terra, e até aquelas criaturas que estão lá debaixo da terra, deve temer e adorar ao nome dele. Aí diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para quê? Para a glória de Deus o Pai. Vai chegar um momento que todos terão que se curvar diante dele. Aquele endemoniado lá de Gadara, chega um momento que ele teve que reverenciar. Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo, não é tempo ainda. Ele teve que reconhecer. Ele teve que reconhecer. Ele teve que dar glória. Porque a ele todo louvor, toda glória, toda honra. E quando você reconhece, quando você celebra e quando você adora, irmão, eu vou parar aqui, mas se você meditar no cântico de Maria, o cântico que Maria cantou, coisa maravilhosa, coisa tremenda. Deus abençoe os irmãos, que Deus te enche do Espírito Santo, você tem uma vida renovada, que o Espírito Santo te dê motivação para você adorar, para você celebrar, para você glorificar a Deus, que a sua vida seja uma vida abençoada, transbordante, que o seu vaso seja vaso cheio, e que você se transborde diante de Deus, desta graça poderosa e maravilhosa. Eu quero pedir o evangelista Alessandro e a missionária para posicionarem aqui, por favor. E eu quero chamar os filhos aqui, como testemunha do Alessandro e a irmã missionária Nilceia. 3 testemunhas. 25 anos de enlace matrimonial, 3 bênçãos, resultado desse casamento, né? Maravilha. E eu quero deixar para toda a família
o Salmo de número 128, que é o Salmo da família. Daqui a pouquinho já vamos encerrar. Este Salmo é lindo. E com a leitura deste Salmo, como ministro da palavra do Senhor, eu quero abençoar a vida de vocês, com a renovação dos votos de fidelidade, de lealdade, de cumplicidade um com o outro. E que Deus continue dando força e graça. Tenho certeza, eu vou confiar e segurar que a irmã Nilceia casa de novo com o evangelista Alessandro. Casa ou não casa? Amém? Segura, as testemunhas daí. Né? Tenho certeza que o evangelista irmão Alessandro casa de novo com a missionária. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. A renovação dos votos de 25 anos. O Senhor continue derramando graça, força, alegria. Que esta união seja fortalecida, venha sempre frutificar, trazendo paz, comunhão no seio do lar. E que esta história continue sendo escrita com muita alegria, com muita paz. Que a presença de Deus, cada dia, se manifeste de forma abundante, renovando esta família linda e abençoada de vocês. Eu abençoo com o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Que a vida de vocês continue sendo marcada pela felicidade e prosperidade dada por Deus. Que a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Longevidade de vida. Que Deus abençoe. Que produza frutos, que cause alegria, emoção, renovação. Pois a videira dá uvas maravilhosas, que produz vinho, que produz alegria, renovação, entusiasmo. Que esta mulher seja sempre assim. Pois o Salmo diz o seguinte, ele prossegue dizendo: e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Que a produção, a força, a graça, que não falte o azeite que a videira produz, que a oliveira produz. Versículo de número 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Que este Israel seja cercado com as bênçãos deste salmo, e que haja paz, alegria e comunhão. Eu convido a igreja a colocar sobre os pés. Agora aproxime e virem para cá. E eu quero os filhos do lado aqui também. Orar pela família. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graça por esta grande bênção, as quais os teus servos estão vivenciando neste momento. Depois de 25 anos de compromisso firmado, ó Deus, eles chegam diante do teu altar oferecendo a ti este culto de gratidão, de louvor ao teu nome, por o Senhor ajudá-los, por o Senhor fortalecê-los, para o Senhor conservar de pé, unidos nesta comunhão. Continue abençoando o teu servo, dando ele graça, força. Meu Deus, a tua filha, continue abençoando este casal, fortalecendo esta união conjugal. Meu Deus, abençoa os filhos, Pai,
Toma esta família nas tuas mãos, prosperando em tudo. Dê-lhes graça, em nome de Jesus. Dê saúde, paz, alegria, prospera em tudo, para louvor e glória do teu santo nome. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns.